Quando os números vermelhos começaram a pipocar nas telas de Wall Street, nas bolsas de Chicago e nos arranha-céus de Detroit, poucos sabiam exatamente o que havia estourado. Mas, em questão de horas, ficou evidente. O estouro veio das tarifas sobre aço e alumínio impostas pelo então presidente Donald Trump. E o impacto foi direto no coração da indústria automotiva americana. General Motors e Ford, duas gigantes de Detroit, viram bilhões sumirem de seus balanços. O que parecia ser uma medida para proteger a indústria local acabou criando rachaduras profundas em toda a cadeia produtiva. Vamos entender como essas tarifas afetaram Ford e GM, e quais caminhos essas empresas estão cogitando para sobreviver à tempestade. Em julho, o clima em Detroit esfriava, mas o termômetro nos andares superiores da GM subia. A empresa revelou que as tarifas sobre aço e alumínio tinham reduzido seu lucro operacional em 1 bilhão e 100 milhões de dólares apenas no último trimestre. O susto veio porque, embora as vendas não tenham despencado, os custos explodiram silenciosamente. Um exemplo, o pilar lateral do SUV Traverse, feito de aço de alta resistência, custava $920 por tonelada antes da tarifa. Depois pulou para $1.140. Só essa peça gerou um aumento de $12 por unidade produzida. Pode parecer pouco, mas em 100 mil veículos, isso se traduz em $1.200.000. E na cadeia completa de produção, o impacto bateu nos $230 milhões. As tabelas de custos da GM ficaram vermelhas. A cereja do bolo foi a União Europeia, que respondeu com uma tarifa de 25% sobre veículos americanos, gerando ainda mais pressão. Nos bastidores, o sindicato UAW reclamava da falta de um plano claro da GM para proteger os salários diante do aumento de custos. A preocupação era real com margens pressionadas. O fantasma das demissões voltava a rondar. Na Ford, a situação era semelhante. A empresa alertou que as tarifas poderiam comprometer o orçamento de seu projeto de eletrificação, principalmente o da picape elétrica F-150 Lightning. O custo do projeto subiu 15%, o que levou a empresa a cogitar transferir parte da produção para México ou Brasil. Mas esse plano esbarrou nas exigências da União Europeia, que prepara novas regras ambientais. A matriz energética do México, por exemplo, ainda depende fortemente de combustíveis fósseis, o que pode gerar penalidades de carbono em veículos exportados à Europa. Ou seja, mesmo produzindo fora dos Estados Unidos, a Ford não conseguiria fugir completamente dos custos adicionais. Enquanto isso, a cadeia de suprimentos sofria. Muitos fornecedores da GM e Ford trabalham com contratos que adicionam uma margem fixa sobre o custo das matérias-primas. Com o aço em alta, a margem desses fornecedores desapareceu. A consequência? Redução no ritmo de produção, atrasos na entrega e maior custo com mão de obra por conta de horas extras. Olha, só o tempo de espera por bobinas de aço, normalmente de 6 a 7 dias, subiu para 12 dias. Isso acabou desregulando o ritmo de automação nas fábricas e, claro, aumentou ainda mais os custos fixos. Por isso, a ideia de migrar parte da produção para a América Latina ganhou força, né? Além do aço mais barato, os salários são cerca de 75% menores. Mas, mais uma vez, a barreira ambiental da Europa complica tudo. Produzir no México, por exemplo, pode significar pagar taxas de carbono que anulam toda a economia obtida com os custos de produção. E o paradoxo é inevitável. A tarifa, que deveria proteger a indústria nacional, está forçando as empresas a buscar rotas alternativas fora do país. Só que, ao fazer isso, o efeito protetor se perde e as margens continuam caindo. No caso da GM, os 1 bilhão e 100 milhões de dólares de prejuízo representaram quase 3% da receita do trimestre. Só os custos extras com aço e alumínio explicam grande parte disso.
Além disso, a empresa teve que gastar 137 milhões de dólares a mais com transporte, desviando rotas para fugir das tarifas, e outros 113 milhões com antecipação de pedidos na Europa. Já a Ford teve que engolir um aumento de 118 dólares por unidade com tarifas sobre baterias de lítio importadas da Nicarágua. A ideia era produzir essas baterias no Tennessee, mas a planta ainda não está 100% operacional. Resultado: mais custos, menos margem e mais incerteza sobre a viabilidade de seus projetos elétricos. Esse aperto financeiro causou o adiamento de investimentos em automação. A GM pausou a instalação de novos robôs, e a Ford fez o mesmo. O caixa está sendo sugado pelos custos de produção, e até os planos de longo prazo estão sendo sacrificados. É um círculo vicioso. Sem automatizar, a produtividade cai e a competitividade global desaba. O governo americano estuda uma resposta. Um pacote de incentivos para GM e Ford está em discussão, incluindo subsídios para a compra de aço nacional, descontos fiscais no corredor industrial de Michigan, Ohio, e incentivos logísticos para operações na América Latina. Mas o Departamento de Defesa alerta: se a produção de aço e alumínio nos Estados Unidos vacilar, a cadeia de suprimentos da área militar também corre risco. No fim das contas, GM e Ford enfrentam um cenário delicado. Ou mudam radicalmente a geografia de seus investimentos, ou encontram uma forma inédita de cortar custos e aumentar a eficiência. Senão, o muro de tarifas de Trump vai seguir sendo mais do que um símbolo político. Será um obstáculo financeiro real cravado no coração da indústria automotiva dos Estados Unidos. E você? O que pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.